Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda, vocês estão no Crochê da Marilda. Esse é o meu canal onde eu tenho ultimamente colocado as videoaulas e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui a bolsa Gal. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, quem está conhecendo aqui o canal pode também ir lá no Crochê Camarada, eu deixo aí o link na descrição do vídeo, que é meu outro canal onde a gente conversa um pouquinho mais. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu usei aqui o verde militar da Euroroma, fio 6, para confeccionar essa bolsa. Usei uma agulha número 4, agulha de tapeceiro e tesoura. As medidas da bolsa eu falo no final da aula e é isso aí. Bom proveito para vocês. Vamos começar aqui a nossa peça com um anel mágico. E nesse anel mágico eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, até eu ficar com 8 pontos altos. Então eu começo aqui com 5 correntes, que são 3 para o ponto alto e 2 do intervalo. E vou continuar aqui no anel mágico fazendo um ponto alto, 2 correntinhas, tá? Esse é o início do nosso square. Um ponto alto, 2 correntinhas. Feito, aqui você vai contar, tem 8 pontos com 2 correntinhas. Fecha o anel e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora nós vamos trabalhar dentro desses espaços de 2 correntes. Vamos fazer 3 pontos altos, uma corrente. E eu costumo pegar aqui um ponto baixo, 2 correntes pro primeiro ponto alto. E vou seguindo aqui, inteirei 3 pontos altos, uma corrente. Próximo espaço, a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente. E vou completar essa volta, essa segunda volta dessa mesma forma. Se você quiser nessa parte aqui, você pode usar cores diferentes para ficar como se fosse uma flor. Pode fazer o início aqui em amarelo e essa parte que eu estou fazendo aqui de 3 pontos altos, uma corrente. Se você quiser, você pode fazer colorido, vermelho, rosa, azul, formando aí, né, representando uma florzinha. Ou pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, totalmente da mesma cor da bolsa. No caso aqui, eu tô com verde militar, né? Ao final dessa carreira, eu vou fechar com um meio ponto alto, para eu já poder trabalhar o primeiro leque aqui dentro desse espacinho. Então eu faço aqui, no caso, 4 correntinhas, que é um ponto alto e 2 correntes, e vou fazer mais 3 pontos altos. Esse aqui é meu primeiro leque do canto. Ele está incompleto, eu vou completar ele só quando eu terminar a volta. Uma corrente. No próximo espaço, eu vou fazer apenas 3 pontos altos, não vou fazer leque, porque aqui nessa carreira a gente já vai transformar o square num quadradinho, né? Então, uma corrente novamente, chegando aqui desse lado, mais um leque, que é para formar as laterais do quadrado. Então, nessa carreira a gente vai trabalhar desse jeito. Um espaço a gente faz um leque de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, uma corrente de separação. No espaço seguinte a gente faz 3 pontos altos, uma corrente, e assim a gente vai seguindo essa repetição aqui em toda essa terceira volta do square, tá? Então, chegando ao final da carreira, eu vou fazer mais 2 pontos altos, junto aqui das 5 correntes que eu iniciei, para fechar o nosso leque com ponto baixíssimo. E agora eu vou trabalhar aqui dentro desse leque, uma carreira, mais uma carreira igual a essa daqui.
Aí eu gosto de começar com um ponto baixo, 2 correntes, mais 2 correntes do meio do leque. Trabalho do outro lado os 3 pontos altos, uma corrente. Agora a gente está com 2 espaços, vamos trabalhar nesses 2 espaços, 3 pontos altos, uma corrente, aumentando aí o nosso square, nosso quadradinho. Essa já é a última carreira do quadradinho, tá? Uma corrente. E no cantinho onde você fez leque, você vai fazer novamente outro leque. É leque sobre leque de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E a outra lateral, igual essa daqui, todas as laterais, uma corrente, 3 pontos altos no espaço de uma corrente. Se tiver muito rápido, você desacelera o vídeo. Se tiver muito devagar, você acelera o vídeo, tá? Se tiver dúvida, volta no comecinho e assiste novamente, porque essa é a maravilha da gente assistir aula aqui filmada, né? Não enche as paciências da professora, pode voltar a olhar quantas vezes quiser, pode acelerar se já tiver muito expert, já souber isso de cor salteado, ou pode só assistir e acompanhar, encrochetando aí enquanto está me ouvindo e vendo eu crochetar também. Eu gosto também de fazer isso. Então, é isso aqui, a carreira final. Chegando ao final dessa carreira, eu fiz igual ao anterior, 2 pontos altos junto ao início, e aqui eu já vou cortar para arrematar. Então, nós vamos fazer aqui outro square igualzinho esse, e eu já faço, e na última carreira eu já faço a emenda. Então, vou fazer aqui essa última com vocês aqui, ó. Faço o arremate, tá? Da peça, vou arrematar e vou fazer outro igualzinho, já venho mostrar para vocês como é que eu faço a união. Bom, já arrematei aqui, porque eu gosto de ir fazendo e arrematando, para quando eu terminar a peça já está assim, né, pronta. Esse daqui é o square inicial. O formato que ele vai ficar na bolsa é esse aqui, ó. Ele é o fundo da bolsa, tá? E aqui nós vamos fazer as emendas dos outros 4 squares que nós vamos fazer. Um vai ser emendado aqui, o outro aqui, outro aqui e o outro aqui. Então, esse primeiro square vai receber os outros 4 squares que são o fundo da bolsa. Já iniciei aqui, né? Fiz mais um até a última carreira. Eu faço início, quando eu chego já no próximo bloquinho aqui de leque, eu já vou fazer a união. Então, como eu disse, serão unidos aqui nesses 4 lados, tá? Dessa forma. Pego aqui esse square do lado direito, o outro square também do lado direito, e vamos fazer a união. Esse primeiro aqui, a união é o mais simples, né? Não tem nem o que pensar, porque é só fazer a união de uma lateral, né? Ah, gente, eu acho que eu fui muito rápido, né? É o vício, gente. Então, eu estava aqui, ó, eu só puxo por dentro e faço um ponto baixo. Já volto pro leque e faço os 3 pontos aqui dentro do leque, tá? 3 pontos altos. Aqui onde seria a próxima correntinha, eu faço um ponto baixo no outro leque, no outro square, fazendo a união. Volto para esse, e aí sim eu faço os 3 pontos altos. 2, 3. No espaço seguinte, de lá do outro leque, faço novamente ponto baixo. Volto para esse e faço os 3 pontos altos. Agora vou pro último espaço aqui, novamente, ponto baixo. Pode fazer ponto baixíssimo também, se você quiser, mas eu faço assim mesmo, ponto baixo. Faço os 3 pontos altos aqui e pego no meio do outro leque, ponto baixo,
volto para esse aqui e termino o leque. E assim fica a união do square, tá? Agora eu vou contornar toda essa carreira do mesmo jeito que vocês viram aí no primeiro square e vou fazer o arremate dela. Vou fazer mais um square e aí eu volto para mostrar para vocês como é que eu faço a união do outro square, porque tem uma pequena diferencinha e aí eu vou mostrar para vocês. Então esse daqui é só um do ladinho do outro, tá? Vamos lá pro terceiro quadradinho. Vocês lembram que eu falei que esse primeiro ele é como se fosse dobradinho assim? Esse é o fundo da bolsa. Então eu fiz esse, colei desse lado, fiz a junção. Agora eu vou fazer desse lado aqui. Então é só um lado, tá? Vou pegar, fiz o outro quadradinho aqui, vou virar, porque eu vou fazer desse lado aqui. E do mesmo jeito que eu fiz com esse, né, que eu fiz a união, eu vou fazer aqui. No meio do leque, faço o ponto baixo. Volto e completo o outro leque. 3 correntinhas, 3 pontos altos. No espaço, um ponto baixo. Volto para a última carreira aqui, 3 pontos altos. No próximo espaço, ponto baixo. Volto para a carreira, 3 pontos altos. Volto no espaço, ponto baixo. E cheguei no leque aqui, vou fazer 3 pontos altos. Só que agora ali vai ter duas união, né? Porque eu já uni esses dois. E eu vou pegar aqui e vou fazer também um ponto baixo, tá? Volto pro meu leque e vou fazer a continuação aqui, os outros 3 pontos altos do leque. E é isso, eu vou seguir toda essa volta dessa forma, tá? Já fiz, ó, vai ficar assim a união, né? Nessa parte aqui, esse e esse lado, que é isso aqui, ó. A gente tá fazendo já a frente da bolsa, né? Ou o fundo da bolsa, um dos lados da bolsa. Então é assim que é o fundo. Agora eu vou terminar aqui essa carreira, arrematar, fazer mais um square e vim mostrar para vocês a união novamente. Chegando ao quarto square, a diferença é que além de fazer a união aqui com essa parte, eu já vou fazer a união com essa lateral, tá? Então a diferença desse quarto e dos dois últimos, né, o quarto e o quinto square, é que a gente vai fazer a união nesse lado e nesse lado. Então, ó, eu tô deixando dobradinho, mostrando para vocês para facilitar. Pode ser que tenha gente aí que já tenha costume, não vai ser complicado, mas para quem nunca fez, às vezes essa parte aqui dá dúvidas, né? E eu não quero deixar dúvidas. Então, dobrou dessa forma, que aqui é o fundo, nós vamos virar aqui, ó, e nós vamos unir aqui e aqui, tá? Essas duas laterais. Então, já comecei o square, cheguei aqui no primeiro cantinho, né? Subi aqui, tô no primeiro cantinho, que nem nos outros, e vou fazer a união. Então, essa união, eu vou começar com esse daqui e não com o do meio, tá? Essa vai ser a única diferença. E também fica um pouco estranho, porque a gente já vai fazer na seguinte, e aí ele vai dar, ele não vai ficar reto, porque nós já vamos fazendo o formato, né, da bolsa, já estamos fechando a bolsa nessa união aqui que eu vou fazer com vocês. Eu acho assim bem mais prático do que fazer com a agulha de costura, né, agulha de tapeceiro. Então, vou fazer aqui, chegando ao meio, vou fazer também um ponto baixo aqui no meio. E agora a gente vai seguir esse lado. Então, vocês vejam que eu vou fazer os 3 pontos altos aqui,
né, do square do meio, do square, ó, do leque do meio, e já vou pegar aqui no próximo com ponto baixo. Então agora aqui ele já não vai, a peça não vai estar mais reta, né? Agora a gente já está formando aqui o cantinho da nossa bolsa, o que vai já facilitar aí que essa bolsa tenha menos arremates e fique mais fácil de ser feita. Então, chegando aqui no meio, ó, os 3 pontos altos, não tô repetindo muito, gente, porque é a mesma coisa dos outros, tá? E um pontinho baixo aqui, chegando a última, o último lado aqui do nosso square, tá? Tem um pouco de paciência aí, mas tá quase no finzinho, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Então, fui até o finalzinho aqui e já cortei o fio. Então, vejam que aqui, né, se você pegar, já estamos montando o fundo da bolsa, tá vendo? Ah, já ficou aqui um lado feito. E agora, vou fazer o último square e também fazer a mesma coisa. Vou grudar ele desses dois lados. Bora lá colocar o último square aqui. Então, esse square, ele vai ficar aqui, tá? Então, nós vamos juntar ele aqui e aqui, virando a peça. Vou começar aqui por esse meio, para juntar ele. E vou juntar esse lado aqui, esse lado aqui, que aí ele vai ficar desse, nossa, desse formato, tá? Vou juntar aqui e ali. E assim, essa bolsa, quando terminar aqui, eu vou até mostrar pra vocês quantos centímetros tem aqui no fundo. Se você achar que a bolsa tá pequena e quiser fazer a bolsa maior, é só você aumentar aqui as carreirinhas desse square. Quanto maior for o square, maior vai ser a sua bolsa, né? Então, aí se, não quero tão pequena, quero uma bolsa que seja mais larga, né? Aí você aumenta aqui, faz mais, aqui tem 1, 2, 3, 4 carreiras, faz 5, já vai dar uma diferença, ou 6, vai ficar maior ainda, porque é a base aqui que vai definir qual que é a largura da sua bolsa, é a base dos square que vai fazer essa definição, tá? Se você fizer com uma linha mais grossa também, ela deve ficar um pouquinho maior, vai fazendo as diferenças. Aquela pausa para água, gente, fundamental, até em videoaula. Não tem jeito, eu sempre tenho que pausar para tomar água. Então, vamos aqui a última lateral. Acho que essa parte aqui já deu para ficar bem entendida, né, gente? É só ir fazendo os pontos altos de um lado e unindo com o outro. Então, vou terminar essa união aqui e já venho mostrar para vocês. Ó, já uni aqui e é só subir e terminar esse último quadradinho. Pronto, gente, cheguei à finalização aqui do último quadrado e último square, e daqui eu já vou seguir fazendo o corpo da bolsa. Esse square eu não arremato aqui, tá? Eu já vou seguir com ele daqui para cima. E deixa eu mostrar para vocês quanto que está medindo aqui, ó, de um lado ao outro, ó, cerca de 30 centímetros. Essa vai ser a largura da bolsa. Então, se quiser que ela tenha mais espaço, vocês aumentem as carreiras desse square inicial, para que ela fique com uma largura maior aqui embaixo, tá? Aqui, a partir daqui. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Fechei o último aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou partir para dentro aqui desse leque, seguindo ponto baixo, 2 correntes, mais 2 correntinhas, que é o meio do leque. Só que esse leque, a partir de agora, eu vou fazer ele somente com 2 pontos altos, tá? Faço uma correntinha
Aqui eu vou pular o primeiro ponto, vou fazer um ponto alto no meio, uma correntinha, ponto alto na uma corrente, mais uma correntinha, novamente ponto alto aqui no meio, correntinha, ponto alto no meio, na uma corrente, uma correntinha, e vou repetir aqui essa sequência até chegar aqui no meio, na junção dos squares, tá? Então fica aqui, a gente vai ficar com 7 pontos altos, tá bom? Nessa lateral, e isso vai se repetir pelo resto da bolsa, serão sempre 7 pontos altos aqui, no caso desse, né, square que eu fiz aqui desse tamanho. É claro que se você aumentar as carreiras de square, consequentemente aqui vai aumentar o número de pontos altos. Uma corrente, e agora aqui a gente vai pegar no meio. Nessa primeira junção, nós vamos pegar com 3 meio pontos altos, que vão ser 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou colocar o primeiro aqui, no primeiro meio de leque, o segundo aqui, também no meio do leque. Estão vendo que eu não estou fechando ponto alto, tá? Novamente, no último leque e meio ponto, aí fecho todos juntos e faço uma correntinha, e vou seguindo do outro lado também, fazendo do mesmo jeito que eu fiz nessa lateral, eu vou fazer na outra, fazendo aqui um ponto alto, uma correntinha, sempre pegando na correntinha e no meio do bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa lateral também serão 7 pontos, tá? Se você contar aqui, ó, esse fez a união, 2, 4, 5, 6, 7, certo? E chegamos ao outro leque, só que, como eu disse, daqui para frente, os leques vão ter 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Uma correntinha. E vamos seguir do outro lado também. Então, essa é a frente ou as costas da bolsa, um dos lados dela, né? Agora eu vou seguir aqui para chegar na lateral também, para mostrar para vocês a união aqui, como é que vai ser. E isso vai se repetir até o final da bolsa, né? Então, vejam que fica sempre 7 pontos altos. Uma corrente, e aqui só tem 2 união, então nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Um eu pego aqui no meio desse leque, o outro eu pego no meio do outro leque e vou fechar os 2 juntos. Uma correntinha, vou seguir da mesma forma pelo outro lado. Então é isso, essa a nossa repetição aqui na primeira carreira de subida, tá? Chegando ao final aqui da minha carreira, eu faço um ponto alto junto ao inicial e fecho aqui na segunda correntinha. É que eu não gosto de ficar caminhando, então sempre que eu tenho que fazer leque, eu faço dessa forma. E aliás, esqueci que quando é esse leque eu diminuo uma corrente aqui para ele ficar mais fechadinho. Nesse próximo eu já vou fazer isso. Então, eu faço um ponto, 2 correntes, e no lugar onde seriam 2 correntes, vou fazer só uma, para ele ficar mais fechadinho aqui, esse ponto não ficar tão aberto, tá? E vamos seguir aqui a repetição. Uma coisa que, assim, eu faço quando chega ao final dessa carreira, eu confiro se em todas as laterais eu estou com 7 pontos altos, para ter certeza que eu não fiz nada de errado, tá? Porque a coisa mais chata é quando você dá toda a volta e percebe que errou, e aí você tem que desmanchar tudo para consertar. Então, eu acho melhor perder um tempo conferindo se está certinho, para não ter esse problema na próxima carreira. Assim, agora essa segunda carreira, que vai ser igual, todas as outras carreiras vão ser igual a essa aqui que eu vou mostrar. Então, nós vamos fazer, é mais fácil ainda que a anterior, porque é só fazer uma correntinha e um ponto alto onde tem correntinha,
Então, uma correntinha, um ponto alto até chegar no meio. E vai ficar igual a carreira anterior, vai ficar com 7 pontos altos do mesmo jeito, tá, gente? Só que aí a gente trabalha nas correntinhas que foram feitas. Então, você confere aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tá certo, já temos as 7 da lateral. A partir daqui, todas as uniões não vai ter mais 3, seriam sempre 2, tanto na frente, né? Olha aqui, ó. Tanto nessa parte que eu estou aqui no meio, quanto nessa parte lateral onde a gente já fez 2, vai ser sempre 2, não vai ter mais nenhuma com 3. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos, um nesse espaço e um no espaço do outro lado, e fecha junto, uma corrente, segue repetindo, uma corrente, um ponto alto. Novamente, nessa lateral, quando vocês terminarem, chegarem ali na onde é o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, essa lateral também estará com 7 pontos altos, uma corrente, tá? Tô repetindo porque só isso aqui que você vai ter que atentar, o resto, as próximas carreiras que a gente vai fazer, é só repetição dessa daqui. Então, chegou no leque, repete 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Segue do outro lado novamente fazendo um ponto alto, uma corrente na outra lateral, até chegar na junção de pontos. Parece que é meio rápido aqui, mas já disse, é só deixar mais lento, mas é porque é repetição, né, gente? Chegando aqui no meio, se vocês forem ver, nós descemos, agora eu tô na lateral da peça. Pode contar que tem 7 pontos aqui e vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Pega um antes e um depois. E é isso. Essa é a segunda carreira e nós vamos fazer aqui um total de 14 carreiras, todas iguais a essa segunda, tá? Então, vou subir aqui a minha e depois eu volto para fazer o acabamento com vocês, tá? Essa é a repetição. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, dá mais uma olhadinha, mas é só em repetir nessa segunda. São 14 a partir dessa primeira aqui que eu fiz de ponto alto, tá? Então, bora lá. Chegando aqui ao final da 14ª carreira, contando aqui a partir do momento que a gente mudou do square pro corpo da peça. Então, aqui eu tenho 14 carreiras. Minha peça está aqui, ó, com 36 centímetros de largura. Então, vocês vejam que daqui que a gente estava com cerca de 30, ela ainda deu uma aumentada, tá com cerca, ó, 36, 37, mais ou menos. Aqui, o comprimento dela, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Dessa parte aqui, dei uma distância aqui pra vocês verem melhor, porque, né, espaço. Então, dessa parte aqui do biquinho até embaixo, ela tá com 33 centímetros. E essa parte aqui do meio, onde fica um pouco menor, ela está com 31 centímetros, tá? Então, só para vocês terem uma ideia e ver como que tá o andamento da de vocês. Agora, vou retornar aqui, olha, eu não cortei o fio onde eu terminei aqui a 14ª carreira. Eu já vou dar continuidade. Então, vou vir aqui para dentro do leque, né? E vou fazer um ponto baixo, uma, 2 correntes, um ponto alto. Vou fazer 3 correntes e no meio, entre o ponto alto aqui e as 2 correntes que eu subi, vou fazer outro ponto alto. Novamente 3 correntes, viro e faço no meio outro ponto alto. Eu vou seguindo e fazendo isso para minha alcinha até ficar aqui com 33. Eu
Depois eu vou passar, depois que eu fizer os 33, eu vou medir para vocês também. Esse foi o tamanho que eu achei que ficou bom. Mas aí a alça, né, cada um faz aí do tamanho que acha mais adequado, tá? Eu vou seguir aqui, ó. Dá para vocês verem fazendo esse padrão aqui até eu ficar com 33 bloquinhos, tá? Então, feitas aqui as minhas 33 alcinhas aqui, né? São de 2 pontos. Deixa eu ver qual a medida que ela ficou aqui. Tentar não repuxar para mostrar para vocês. Pegando aqui bem de leve, ó. Ficou com 53 centímetros, tá? A minha alcinha aqui, essa parte. E agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou arrematar ela aqui desse outro lado. Se eu puxo mais para mostrar para vocês. Então, eu vou pegar ela assim, ó, deixar ela certinha. Vou vir desse outro lado, ó, do mesmo lado que eu estou, tá vendo? Estou aqui em uma das bandas, ou a banda de trás ou a banda da frente, tanto faz. Então, eu vou aqui, ó, deixar ela certinho. Vou cortar o fio aqui e vou arrematar desse lado, tá? Vou cortar aqui e arrematar. Esse arremate que eu vou fazer aqui, eu vou mais só prendendo, vou ficar arrematando ele muito certinho, não. Porque depois eu vou vir com um acabamento e aí eu arremato ele melhor, tá? Só vou prender aqui desse lado e deixar aqui, ó. Não vou nem cortar o fio, vou deixar aqui. E agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Vou vir aqui desse outro lado, nessa pontinha aqui da direita, vou pegar o meu fio aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto alto no meio. Então, desse outro lado, vou repetir aqui os 33 carreirinhas de 2 pontos, né? É isso. A única coisa que eu não fico pegando em cima, porque eu acho desnecessário. Eu pego no meio mesmo da corrente, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 33, igual ao que a gente fez ali no outro lado de lá. Então, feitas aqui as minhas 33 bloquinhos, agora eu vou prender desse outro lado. Deixa eu só ver se tá certinho. Vou prender aqui desse lado. Essa aqui eu não vou fazer, não vou arrematar aqui, tá, gente? Vou prender aqui com ponto baixíssimo, tá? E eu vou tentar fazer aqui agora o acabamento já por toda a volta da peça, tá? Vou fazer pontos baixos circulando aqui toda a alça pela parte externa da peça, né? Tá? Aqui a gente vai ficar com um círculo, que depois a gente faz o arremate, e eu vou fazer esse geralzão aqui. Então, vou aqui pro lado e vou trabalhando em ponto baixo, tá? Para cada ponto alto, um ponto baixo, para cada correntinha, um ponto baixo, e assim eu vou circulando toda a peça para dar um acabamento aqui bonitinho para nossa bolsa, tá bom? Vou fazendo aqui, mesmo no meio aqui eu faço só, como a gente fez a junção de dois pontos altos fechados juntos, então quando tiver esses 2 pontos altos a gente faz só um ponto baixo no meio deles e continue trabalhando em ponto baixo, tá? Até chegar na alça, que a gente vai trabalhar a parte externa dessa alça. Chegando aqui na alça, vou
fazendo um ponto baixo no meio aqui da alça, né? Eu vou fazer assim, gente, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos no próximo, 2 pontos baixos em cada espacinho. Eu acho que assim fica bom. Se você quiser, você pode pegar um ponto baixo aqui e um no meio, mas eu não achei assim necessário. Eu acho que dá para ser mais simples, fazendo somente 2 pontos baixos em cada espacinho, tá? Ó, vai ficando assim, deixa eu ver se dá pra ver. Um acabamento meio, rústico mesmo, né? Porque é bolsa de praia, não é chiquetoso. Então, assim eu vou fazer em toda essa volta, tá? Só mostrando pra vocês, quando eu chego aqui naquele fio que eu deixei solto, eu já vou prendendo ele aqui junto com os pontos baixos, que depois é só pingar uma colinha e já está arrematado, tá? Então, já vai fazendo assim que já vai facilitando. Depois a gente pinga pinguinho de cola e tá feito, tá? Já esconde um fio. Bom, chegando ao final aqui, contornei toda a volta. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Pra fechar. Vou jogar essa argolinha pra dentro aqui. Opa, tá desfiando aqui, gente, peraí. Puxei o fio de mau jeito aqui. Tentando mostrar pra vocês, peraí. Soltei o fio novamente para pegar outra vez, porque ficou feio, né? Ficou desfiado o fio. Que eu fui tentar pegar ele para dentro e peguei só uma pontinha. Então, vou jogar esse fio aqui para trás, tá? E não vou cortar ele, não. Eu vou vir aqui do outro lado, ó, soltar essa argola. Vou vir do outro lado aqui para pegar ele. Só que aqui eu vou trabalhar com o fio por dentro. Vou fazer a volta interna aqui da alça em ponto baixo, sem fazer o arremate dele aqui. Vou jogar pra cá, ó. Essas gambiarra, né, que a gente faz. Eu não gosto de ficar fazendo arremate. Então, eu joguei ele pra dentro e vou pegar ele aqui pra fazer, ó, o próximo ponto baixo aqui. Tá vendo? Joguei ele pro outro lado para contornar a peça aqui em ponto baixo. Então, vou subir uma correntinha e vou fazer aqui ponto baixo do outro lado. Então, agora eu tô no lado de dentro da alça, fazendo a mesma coisa, contornando a peça em ponto baixo. Deixa eu desvirar aqui que eu fiz. Enrosquei os fios, né? Mas não tem problema não, porque é só uma voltinha, depois a gente corta. Bem, ó, agora aqui eu vou fazer os 2 pontos baixos do outro lado da alça. E daquele lado a gente viu, não fica muito bonitinho, né? Mas quando a gente faz o lado de cada alça, ela fica muito charmosa, olha. Você vai preenchendo aqui do outro lado também cada buraquinho aqui, que fica um buraquinho, 2 pontos baixos. Aí ela vai ficando assim, ó, vai ficando com acabamento bem legal. Deixa eu ver se dá pra mostrar bem, que a cor é um pouco escura, né? Vai ficando com acabamento bem legalzinho, fica bonitinho esses buraquinhos, e fica uma alça bem resistente, viu? Não fica aquela alça que tem perigo de quebrar fácil, não. Fica uma alça muito boa. Então, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer esse contorno aqui da parte interna da alça da bolsa, tá? Todo em ponto baixo aqui. E arremato. E depois o outro lado é a mesma coisa, tá? Já venho mostrar pra vocês. Prontinho, gente, contornei a alça, tanto no lado interno de um lado, quanto no lado interno do outro.
Deixa eu medir aqui pra vocês como é que fica o tamanho dela com a alça. Então tá assim a bolsa, né? Deixa eu medir pra vocês aqui. Vou deixar mais longe pra vocês verem. Então, a alça fica, ó, certinho aqui. Você não tá torcido nem nada. Vocês estão vendo que todos os fiozinhos eu já vou fazendo, trabalhando junto com o ponto baixo, que agora é só pingar cola e já vai estar pronta a nossa bolsa. Daqui até aqui ela ficou com 57 centímetros, tá? Então, tá aí a bolsa Gal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que façam, que vendam muito e deem aí a sua opinião. Se você gostou da aula, gratidão. Deixe aí seu joinha, deixe um emoji. Fale aí qual foi a sua experiência, eu vou ficar muito agradecida. Se você ainda não segue o canal, segue o canal para fortalecer. E sempre que der aí eu chego com outras videoaulas para vocês, tá bom? Gratidão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye!